Olá, sou o Thiago Costa Dourado, né? Sou pesquisador tecnologista em qualidade e tecnologia do Inmetro, tá? E hoje vou apresentar, né? Eu trabalho aqui no Congresso de Brasileiro de Metrologia 2021, tá? E a minha apresentação, embora esteja toda, né, escrita em inglês, eu farei a apresentação, né, em português, ok? Então, o título do trabalho é a correlação entre a velocidade ultrassônica, né, e a carga, né, a força em peças de concreto nas primeiras idades, a partir de uma abordagem metrológica. Tá? Então, os integrantes da pesquisa, né, também tem o pesquisador Rodrigo Pereira da Costa Félix, também do Inmetro, né, o Felipe Dias Gomes dos Santos, que fez, né, sua dissertação de mestrado, né, nesse tema, o William de Jesus dos Santos, né, que também é do Inmetro e, né, fez seu trabalho em iniciação científica, e o Robson Luiz Garfato, que é pesquisador e professor da Universidade Católica de Petrópolis. Então, esse trabalho ele está inserido no macrotema, né, a carga, a força aplicada no concreto, né, relativo a aplicações não destrutivas utilizando ultrassom. Né? Aqui a gente vê alguns equipamentos, né, com visores, né? Aqui do lado também outro equipamento de estado destrutivo, certo? Então, o concreto é o elemento, né, construtivo mais demandado, né, no planeta. E a força de compressão é uma das propriedades físicas mais importantes, certo? O padrão ouro dos ensaios de resistência, né, à compressão é um método destrutivo, né? Ele quebra a amostra, né, danifica a estrutura. Tá? Em N, ou seja, em ensaios destrutivos, né, a velocidade longitudinal da onda, né, chamada ultrasonic pulse velocity, né, quando aplicado em concreto, pode dar informações sobre a qualidade, né, do concreto e, né, e, consequentemente, a resistência dele. Tá? Então, como a velocidade a gente calcula pela distância, pelo tempo, tá? Né, a gente nesse trabalho, nesse tipo de análise, são as mesmas grandezas que são analisadas, ou seja, a gente quer descobrir a velocidade, né, longitudinal dessa onda, né, em metro por segundo. A gente calcula a espessura do bloco, no caso a gente trabalhou aqui com um copo de prova, né, vou explicar mais à frente a geometria dele, né, vou mostrar aqui, e determina, né, a partir de equipamentos de alta precisão, o tempo de voo, né, dessa onda ao percorrer esse bloco. Okay? No Brasil, a norma, a BNT NBR 8802, 2019, né, ela atua, né, nas principais condições, características desse tipo de ensaio. Bom, então eu vou apresentar aqui alguns destaques, né, no referencial teórico da literatura, né, sobre ensaios destrutivos, tá? E com alguns dados sobre ultrassom. O Neville, em 97, né, ele mencionou no seu trabalho, né, que os ensaios destrutivos ele dão um suporte, né, no conhecimento, né, e da segurança das construções. O Garbax e Garbozzi, né, inclusive que fizeram um trabalho junto ao NIST, né, ou seja, o Inmetro lá dos Estados Unidos, o desenvolvimento dessas ferramentas de ensaios destrutivo, né, é muito importante tecnicamente e economicamente, né, para a indústria de modo geral, certo? Outros trabalhos também reportaram, né, no caso do Hernandes aqui em 2002, que a relação agrosimento é um dos principais fatores que influencia a resistência do concreto. E Del Rio também sugeriu que no 2006, né, seu trabalho de 2006, fatores como a proporção, né, e a granulometria dos agregados também influenciam, né, nessa velocidade. Okay? Bom, outro trabalho interessante aqui nessa mesma linha é de Prasianax e Giocas, 2003, tá? Que eles citaram que a velocidade ultrassônica, né, a UPV, é um dos mais indicados, né, para análise de concreto. Tá certo. E o trabalho do Panzera em 2010, ele fez uma revisão, né, com as principais equações, né, que relacionam a UPV e essa resistência à compressão, né, em concreto. Então aqui tem as equações, o S é a resistência e o VP aqui é a velocidade, né, que cada um deles ia determinando. Tá? Então aqui tem vários trabalhos, cada um com suas né, coeficientes de correlação, tá certo? Bom, para essa pesquisa, né, que entrar agora dos materiais métodos, né, nós trabalhamos com 3 traços, né, cada mistura do concreto a gente chama de traço, certo? 3 traços diferentes, para cada traço focando em uma resistência mais específica, certo?
Assim, os copos de prova, né, cilíndricos que a gente moldou, eram copos metálicos, tá? Ele tinha 100 milímetros de diâmetro, né, e uma altura de 200 milímetros, certo? E as nossas medições foram realizadas em 4 diferentes idades, certo? Todas as medições que a gente realizou aqui, ou seja, velocidade ultrassônica e a parte dimensional de cada bloco, né? E a resistência à compressão na máquina de prensar. Vou explicar mais à frente aqui. Então foram 7, 14, 28 e 90 dias, né, da moldagem. As amostras foram todas retificadas, né, antes dos ensaios, né? Então, ou seja, você moldava, você esperava o dia, né, do rompimento, dos ensaios, do dia 7, você cortava ele, né, que a gente chama de retificar ele, para ficar mais plano, para diminuir a rugosidade, tá? E ele estava pronto para fazer a medição. Né? Aqui tem um exemplo aqui dos corpos de prova, né? Os cilindros aqui, ó, da moldagem, ok? Só para ter uma ideia aí, quem não conhece. Ok? Bom, na parte da abordagem metrológica, né, a gente tem a certeza tipo A, tá? Relacionadas às repetições, né? Vou relatar aqui quantas cada grandeza foi medida, ok? A certeza tipo B, né, relativa à calibração, certificado de calibração do equipamento, né? E a gente, né, teve esse cuidado de trabalhar, né, com os equipamentos calibrados. E na sequência a gente trabalhou com o suporte, né, seguindo o guia, né, da expressão da certeza de medição, né, o ISOGAN 2008, né, para fazer as equações de cálculo das incertezas. Okay? Bom, com relação às incertezas, né, a determinação dos tempos foram captados por 30 repetições, né, medido 30 vezes o tempo de trânsito, certo? E para 3 diferentes frequências, ou seja, para cada copo de prova, a gente usou três frequências, 50 kHz, 2 transistores de 50, 2 transistores de 500, 2 transistores de 1000, certo? E essas equações, né, a gente também apresentou ela nessa abordagem metodológica num trabalho, né, de Santos et al. Aqui, ó, e mais um grupo em 2019. Né? Aqui não tem um ano, mas foi 2019. A dimensional foram feitas 12 medições de comprimento, né, de cada bloco. E como eu comentei, cada bloco, né, ele ia para a prensa e era destruído, né, ou seja, fazia o processo lá de carregamento, seguindo a norma, né, de compressão do corpo de prova, tá, que é o padrão ouro que a gente chama, né, para entender qual é a resistência daquele corpo de prova, tá, e a gente utilizou essa informação para comparar com o crescimento da velocidade e fazer as correlações, que eu vou mostrar ainda mais à frente nos resultados. Ok? Então, aqui estão as especificações, né? A gente usou o equipamento da Epoch 600, distribuído pela Olympus, né, Estados Unidos. As frequências que a gente utilizou, como eu falei, foi 54, é o equipamento da Controls, né, de empresa da Itália, e transdutores de 500 e 100 kHz distribuído pela Pan American Olympus dos Estados Unidos, né, empresa americana. Bom, o método que a gente aplicou de ultrassônico foi a transmissão direta, tá? Então, a gente utilizava, né, um transdutor de um bordo e o outro sensor do outro bordo, né? E aqui está a forma de captura dos corpos de prova, tá? A gente fez uns gabaritos aqui para controlar, né? Para a gente não fazer medição na borda, muito próximo da extremidade, né? E aqui está, certo? Aqui foi a parte de coleta dimensional, né? Dos corpos de prova, né? E usando aqui um paquímetrozinho, tá? Então, tá aqui ele mostrando aqui a leitura, certo? Aqui mostra né, a nossa prensa lá de compressão na Universidade Católica de Petrópolis, a UCP, certo? Né? A gente determinava a força, né, que ocorria o rompimento do corpo de prova, dividia pela área que a gente, né, media aqui do corpo de prova, e aí a gente tinha essa força, essa carga, né, de atuação, né, que a gente chama também de tensão, né, resistência à compressão do corpo de prova. Ok? Né, essa aqui está mostrando as características aqui, ó, né, da prensa hidráulica, né, modelo, né, servo da Índia. Né, a medição do diâmetro é um importante parâmetro, né, da norma, tem que ter uma resolução aqui de mais ou menos 0,1 milímetro, tá? E o corpo de prova, né, ele era rompido, tá? Na resistência.
Ok? Bom, aqui tem os resultados, tá? A condensação de todos os resultados, essa tabela mostra todos os resultados, né? Para 7, 14, 28 dias. Aqui a resistência à compressão de cada corpo de prova, a sua incerteza, né? Medida aqui que a gente fez, seguindo lá o isogan, a velocidade para a frequência 54, a velocidade com respectiva incerteza, a velocidade para 500 e sua respectiva incerteza, né? Então tá 7, 14, 28 para amostra 1, para mistura 2, para mistura 3. Note que alguns pontos aqui, né, estão com tracinho porque teve algum problema na medição lá, a gente não conseguiu apresentar o resultado, né, final aqui, ok? Então, essa tabela, a gente separou ela em gráficos, né, para cada uma das três misturas. Então, você está vendo aqui né, a mistura 1, né, aí a gente pegou aquele gráfico que tem né, duas ordenadas, né, então o eixo das abscissas tem a idade, né, no caso aqui, ó, 7, 14, 28 e 90 dias, certo? E aqui se observa a força, né, as forças de resistência medidas lá, ó, em MPa, essa figurinha, esse gráficozinho aqui em azul, né, em lilás aqui, ó, 500, vermelho é 54 kHz e a verde é a de 1000. Ó. Então, né, aqui não aparece 54 e 500, 7, 14 dias, né, foram aquelas que deram problema lá na medição. Então, o que a gente vai observar, né, tanto na mistura 1, na mistura 2, na mistura 3, esse crescimento, né, muito similar da velocidade, né, aqui do lado, ó, velocidade com o tempo, e resistência, né, com o tempo. Então, o que a gente observou como conclusão, isso eu vou explicar mais na frente, é que o jeitão de crescimento das curvas, tanto de velocidade como de resistência, é muito similar. Né? Então, isso é uma informação interessante. A literatura já tinha comprovado isso, já tinha indicado nesse sentido, e a gente também conseguiu, né, mistura 2, mesmo jeitão, ó, mesmo jeitão de crescimento, aqui em azul a resistência vai crescendo, que isso é natural, né? A 7, 14, 18 ou 28 e 90 dias, mistura 2. Mistura 3 é a mesma coisa, né? Tem esse crescimento, são misturas diferentes, como eu falei, são misturas diferentes. A composição, né? Tem a composição entre agregados e cimento, né? Quantidade de água é diferente, tá? Então cada um tem seu comportamento, né? As condições de cura foram muito similares, né? Cura é aquele processo de endurecimento, ok? Bom, como discussão geral desses gráficos, como eu falei, né, ela tem uma boa correlação, né, com a correspondência desse crescimento da UPV e essa força de compressão, né, nessas primeiras idades, né, que a gente discutiu, e também que esses resultados são similares aos encontrados na literatura. Então isso é bom, né, que mostra que o nosso resultado, nosso trabalho tem consistência. Okay? Bom, como conclusões, né, como a gente já tinha discutido aí, essa relação direta, né, de crescimento da velocidade com a resistência à compressão é uma informação que a gente pode, né, que a literatura já vem utilizando, a gente comprovou isso também aqui, né, é muito útil nas primeiras idades, ou seja, naquele tempo que o concreto está endurecendo, que pode ter uma relação ali com a desforma, né, forma e desforma do concreto, a gente pode tentar começar a explorar mais esse tipo de pesquisa para ver como a gente pode utilizar isso nas primeiras idades do concreto, né? Uma das contribuições desse trabalho também é difundir o rigor metrológico, né, nas medições de força, compressão e da velocidade ultrassônica, né, da UPV em concreto. Né, a gente não identificou na literatura trabalhos nesse sentido. Tá? E outro caráter que a gente pode, né, aplicar né, tirar desse trabalho é também combinar curvas de calibração, essas curvas que a gente identificou para várias frequências. Então, como cada frequência ela tinha o mesmo comportamento, a gente pode combinar, né, várias frequências para extrair informações mais completas. Okay? E, né, esse trabalho está aqui a lista de referências, ok? Né, que a gente, né, teve como suporte, ok? E, por fim, agradecer aqui, principalmente ao CNPq, né, os projetos aqui que o nosso grupo, né, participa, né? E obrigado.